Fala pessoal, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui, mais uma aula de circuitos de corrente contínua. Vamos ver se o pessoal já está chegando aqui na sala. Aqui. Olá, boa noite. Boa noite, Ellen. Boa noite, João Vitor. Boa noite, Maria Eduarda. Tudo bom? Estamos online já. Boa noite a todos. Bem na hora. E aí, galera? Eu fiz uma enquetezinha hoje lá, né? A respeito de mudar o horário da aula e até a hora que eu olhei, que eu consultei, todo mundo tinha concordado e tinha preferido, né? Eu acho que a gente pode manter, inclusive, esse horário sempre, tá? A gente pode manter esse horário toda quarta-feira às 19. Show de bola. E com relação ao conteúdo que eu coloquei, a parte teórica que eu coloquei aí para vocês ontem, o assunto de divisor de tensão, divisor de corrente, ponte de Wheatstone. Como é que foi? Foi tranquilo? Tiveram alguma dúvida? Passa o feedback aí agora. Ajeitar aqui esse microfone. Pra mim foi tranquilo. Opa, João, foi tranquilo. Ellen, pode falar, Ellen. Eu vi agora à tarde, eu estava na correria com meus exercícios aqui, eu vi agora à tarde sobre ponte de Wheatstone, mas o divisor de tensão de corrente eu estou na metade do vídeo. Tá, beleza. E a parte que vocês viram, foi tranquilo? Então, a ponte de Wheatstone foi meio difícil de compreender um pouco, mas acho que eu consegui compreender, sim. Acho que com o exercício eu consigo gravar melhor. Beleza. Então, eu vou fazer aqui uma recapitulação rápida, né? Passar aqui fazendo algumas anotações, né? Pegando a minha imagem aqui no caderno. Eu acho que ajuda a compreender, a gente trabalhando o circuito. E aí, durante a explicação, vocês podem interromper ou podem colocar alguma dúvida aí no chat e a gente vai conversando aí, beleza? Então deixa eu mudar aqui para a câmera de... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Mudar para a câmera do caderno. Deixa eu fechar a outra. Então, vou manter uma câmera só. Tá dando para ver aí? Sim. Ver se fica melhor ou pior aqui com um pouco mais de luz. Acho que fica melhor, né? Para mim aqui pelo menos ficou melhor. Vamos lá então. A parte de divisor de tensão, né? Hoje é dia 16. 16/9. 16. A parte de divisor de tensão Diga. Então, bem embaçadinho, você não consegue fazer isso que você fez na última aula, não? Pra mim é meio engraçado. Deixa eu ver o ajuste que eu tinha colocado lá.
Qualquer coisa faz um hoje mesmo assim. Vê se melhora. Melhorou. Melhorou também. Melhorou? Deixa eu mexer aqui. Melhorou, pra mim também. Agora tá bom, agora tá. Então vamos lá. Então a parte de divisor de tensão, basicamente é o seguinte, a gente tem, a partir de uma fonte, tá? E uma resistência qualquer, então isso aqui nem... Não, vamos fazer o seguinte, para simplificar, uma fonte só, sem essa resistência. Então, eu tenho aqui uma fonte e tenho alguns resistores. Pode ser quantos resistores eu quiser, em série, tá? Esse aqui eu vou chamar de R1, R2 e R3. O que acontece aqui é que essa tensão, ela está aplicada. Essa tensão ela não está, na verdade, aplicada nem toda em R3, nem toda em R2 e nem toda em R1. Na verdade, ela está aplicada nos três somados, certo? Pelos resistores estar em série, eles dividem essa tensão aí. Eles dividem entre si essa tensão aí. Essa que é a questão. A corrente que vai circular num circuito como esse, é uma corrente única. Então, eu tenho aqui uma única corrente circulando aqui. Eu vou chamar essa aqui de corrente I. A corrente I é a mesma que passa em R3, em R2 e em R1. É a mesma corrente. E qual é o valor dessa corrente I? O valor dessa corrente I a gente pode calcular pela lei de Ohm como sendo a tensão total dividido pela resistência total. Quem é essa resistência total? Essa resistência total é como se eu tivesse um circuito aqui equivalente, né? A gente pode, já que eles estão em série, a gente aprendeu aí que os resistores todos em série, eles podem ser somados, então eu posso considerar esse R1, R2 e R3 aqui como sendo uma resistência total, a soma das três. Quem é esse RT? Esse RT é R1 mais R2 mais R3. Então a corrente que passa aqui na resistência total é a mesmíssima corrente que passa nesse circuito aqui de cima. Por quê? Porque esses resistores 3 em série aqui, eles equivalem a esse resistor RT aqui total. Professor, diga. No caso de lâmpadas, especificamente incandescente, é a mesma lógica? É a mesma lógica, porque principalmente a lâmpada incandescente, né, ela é como se fosse uma resistência. Ela é representada por um resistor também. Então, se elas estiverem ligadas em série, vai ser a mesma lógica. Cada uma vai ter um percentual da tensão. Então, eu tenho aqui uma tensão V1, aqui uma tensão V2 e aqui uma tensão V3. E se eu tivesse 55 lâmpadas ou resistências ligadas em série aí, eu ia ter 55 tensões divididas, uma para cada uma das resistências. E se a gente quiser calcular uma dessas tensões aqui? Diga, pode falar. Mas assim, tipo, a lâmpada incandescente vai passar pelo filamento dela aqui a corrente, não é isso mesmo? A corrente vai ser transformada em calor e aí vai gerar aquela luz ali, aquela luminosidade, tá certo? Tá certo. Então, se ele está transformando essa corrente, como é que a corrente que está saindo da lâmpada é a mesma que ele não consome essa corrente, não? Ele dissipa essa corrente de alguma forma? Não. É porque você está vendo aqui que é um circuito fechado, né? Esse circuito fechado significa que a corrente está confinada aqui, ela está circulando aqui a vida toda. Aí a sua pergunta é, da onde então
vem essa energia que está sendo dissipada na lâmpada, né? Então, você fez uma observação correta de que a lâmpada, para acender, ela tem que esquentar. E esse aquecimento, ele consome uma energia. Agora, a energia, ela não é a corrente. São grandezas diferentes. É isso que é importante, isso que tem que ficar claro. Ah, sim. Pensando Ok? que agora eu percebi, realmente. Isso. Então, o que vai ser consumido pela lâmpada para acender e para esquentar é potência e energia. E não a corrente. A corrente fica circulando aí. Ok? Ok. Talvez a passagem da corrente, ela cause esse efeito de aquecimento? Sim. A passagem da corrente. Sim, a passagem da corrente passa. Causa o aquecimento. É como se a passagem da corrente, ela provocasse uma espécie de atrito ou fricção, né, no resistor, e ele esquenta por estar passando corrente nele. Entendi. Eu estava com essa dúvida há muito tempo, cara. É só você pensar no seguinte, imagina que a corrente, eu sempre gosto de dar o exemplo do circuito hidráulico, da tubulação de água, tá? Imagina que a corrente seja água, né, passando num cano ou num rio. Pensa num rio. Se você pegar e colocar um moinho nesse rio, uma roda d'água, ele vai ser uma usina hidrelétrica, não vai? Concorda? Acredito que sim. Então, a usina hidrelétrica ela funciona porque passa água por uma roda d'água, né, um moinho, e movimenta isso aí e produz energia elétrica. Então, imagina que a energia elétrica ela é a luz, no caso da lâmpada, e a corrente é a água. E aí, quando a água passa pelo moinho, pela roda d'água, pelas pás da turbina, e provoca o movimento, essa roda não some. Essa água não some, né? Da mesma forma que a corrente não some ao passar pelo resistor. Só que essa água, quando passa pelo moinho, pela roda d'água, pela turbina, ela transfere energia para a roda d'água. Tanto que você pode usar isso no moinho para movimentar, para moer. Na roça o pessoal usa muito para moer milho, farinha de mandioca. Então tudo isso pode ser aproveitado, essa energia pode ser aproveitada. Mas a água não some. A água ela passa pela roda d'água e continua o caminho dela. Da mesma forma que a corrente, quando é aproveitada para provocar o aquecimento da lâmpada incandescente e a luz, ela também não some ali nesse processo, ela continua seguindo o seu caminho, só que ela transferiu energia nessa brincadeira. E essa energia que ela transfere é representada na forma de tensão, né, que vai estar em cada um dos resistores, vezes a corrente que passa por eles. Entendi. Então, a passagem de corrente vai aquecer e esse aquecimento vai gerar luminosidade. É isso aí. É isso aí. Não é o consumo de corrente. A corrente continua seguindo. Beleza? Show, pode prosseguir. Então, prosseguindo aqui, se a gente quiser calcular qualquer uma dessas tensões aqui, né, esse é o nosso objetivo, a gente está no divisor de tensão, a gente quer saber como que essa tensão se divide nessas três resistências, eu posso pegar qualquer uma delas. Por exemplo, eu vou pegar a tensão V2. Então, V2 vai ser igual a R2 dividido pela R total, que multiplica a tensão V total, essa V aqui, ó. Essa é a forma de eu calcular o V2. E por quê? E da onde que saiu isso? Da onde que saiu essa fórmula? Essa fórmula sai do seguinte, da lei de Ohm. A lei de Ohm, a tensão aqui em cima desse resistor R2 vai ser a corrente que passa nela vezes a resistência, ok? Qual é a corrente que passa nela? Eu escrevi aqui, ó, V dividido por RT. V dividido por RT está aqui, ó. V dividido por RT é a corrente. Isso aqui é igual à corrente. Então, essa corrente vezes a resistência R2, lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Portanto, V2, que é a tensão em cima desse resistor R2 aqui, vai ser igual a R2 vezes
I, que é essa corrente aqui. E esse raciocínio, ele serve para qualquer tensão que eu queira calcular ali. Como é que então vai ficar V1? V1 vai ficar R1 dividido por RT vezes V. Como é que vai ficar V3? V3 vai ficar... Esse V, né, como ele está multiplicando aqui, ó, ele pode ser antes, pode ser depois, a ordem dos fatores não altera. Então, o V3 vai ficar V vezes R3, tudo isso dividido por R total. Beleza, galera? Vamos lá. Isso é o divisor de tensão. O divisor de corrente. Vamos passar a página aqui. Deixa eu posicioná-lo. Então, divisor de corrente. Divisor de corrente, ele quer saber, quer estudar como é que uma corrente, em um determinado circuito, ela se divide entre dois ou mais resistores. Vou fazer com dois. Então, eu tenho um resistor aqui R1 e um resistor aqui R2. E eu tenho uma corrente total. Essa corrente, ela vem por aqui, chega nesse nó, uma parcela dela vai para cá e uma outra parcela dela vem para cá. A gente pode chamar essa parcela de cima de I1 e pode chamar essa parcela de baixo aqui de I2. E aí depois elas chegam nesse outro nó aqui da frente e se juntam de novo e elas viram novamente I. Então elas se dividem e depois se juntam. A gente quer saber como é que elas se dividem, como é que funciona esse divisor de corrente aí. Beleza. A questão aqui é que as correntes em cada resistor agora são diferentes, porém a tensão total, então se a gente chamar isso aqui de nó A e esse outro nó aqui de nó B, e chamar essa tensão total aqui de VAB, eu posso dizer que VAB é igual a quem? É igual a corrente I, que é essa corrente total. Esse circuito aqui, ó, ele é um circuito paralelo, então a gente consegue encontrar uma resistência, chamar aqui de RP, uma resistência paralela que representa o equivalente dessas duas em paralelo. Então, se eu tenho um resistor em paralelo que representa essas duas, eu sei que essa corrente aqui total é a corrente I, e aí nesse equivalente que representa esses dois paralelos, o RP, quando a corrente I passa por ele, eu tenho uma tensão aqui que é exatamente a mesma tensão VAB, aqui de cima. Eu posso então escrever aqui agora que VAB é igual a I vezes o resistor paralelo. Mas esse resistor paralelo, ele é quem? Ele é o paralelo desses dois. E a gente sabe que para calcular dois resistores em paralelo, eu posso encontrar uma simplificação que é o produto dos resistores, R1 vezes R2, dividido pela soma dos resistores, R2 mais R1, ou R1 mais R2. Então, é o produto dividido pela soma. Isso aqui é o meu RP, certo? Beleza. Então,
Se eu quiser saber quanto que vale essa corrente I1 aqui, é só eu pegar a tensão em cima do resistor R1 e multiplicar pelo próprio resistor R1. Só que isso aqui, quando eu substituo aqui em cima, eu fico com a expressão completa do seguinte tipo: I vezes RP, né? R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Vou pegar um pouquinho para cá. Então, aqui é a minha expressão para VAB. Vou escrever aqui para ficar mais claro. VAB é igual a I, que multiplica R1, que multiplica R2, tudo isso dividido por R1 mais R2. Ok. Então, eu quero saber quanto vale a corrente I1. A corrente I1 vale a tensão em cima do resistor R1 dividido pela própria resistência R1. Então, I1 é VAB dividido por R1. Quanto que vale I2? I2 é VAB dividido por R2. Concorda? Isso aí é lei de Ohm, né? Corrente I1 é a tensão aqui dividido pela resistência. E a corrente I2 é a tensão aqui dividido pela resistência R2. Foi o que eu acabei de escrever aqui. Então, eu posso calcular e escrever que I1 é simplesmente VAB, eu vou escrever dessa forma aqui, ó. Então, eu vou escrever I que multiplica R1, que multiplica R2, dividido por R1 mais R2. Isso aqui é o VAB. Só que ainda tem que dividir por R1, né? Dividir por R1. Dividir por R1 aqui é a mesma coisa. Eu posso escrever assim, ó. I vezes R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Isso tudo aqui é a mesma coisa que escrever assim, ó, multiplicado por 1 sobre R1. Como eu tenho R1 aqui e eu tenho R1 multiplicando todo mundo aqui em cima, eu posso cancelar esse R1 com esse R1. Portanto, isso aqui vai dar I que multiplica R2 dividido por R1 mais R2. Essa é a regrinha do divisor de corrente. Eu continuo trabalhando com a soma aqui no denominador e o meu numerador, se eu estou querendo calcular a corrente 1, eu vou usar como numerador o R2 e multiplico pela corrente total. Corrente total aqui. Então, essa aqui ficou a expressão para o I1. Como é que fica a expressão para o I2? I2 é igual a I que multiplica R1, que é o oposto, dividido pela soma, R1 mais R2. Simplesmente isso aqui. Esse é o nosso famoso divisor de corrente. Beleza, galera? Tá dando para acompanhar aí? Tranquilo? E se tivesse um R3? Seria o I2 não seria R3, não? Então, se tivesse um R3, o que ia acontecer? Vamos desenhar aqui, ó. Se eu tivesse uma corrente I, aí eu tenho aqui 1, 2, 3. Aí eu teria aqui um I1
aqui eu teria I2, e aqui eu teria I3. Esse ponto aqui vou chamar de A, e esse ponto aqui eu vou chamar de B. Como é que ficaria o meu VAB? VAB vai ser a corrente I total vezes o resultado do paralelo. Vou chamar esse paralelo aqui de paralelo linha, né, para não confundir com aquele paralelo ali de cima. Esse paralelo linha aqui. A questão é que agora eu tenho 3 resistências, o meu paralelo não pode ser mais escrito da mesma forma que a gente escreveu ali em cima. Né? O meu paralelo não pode ser mais escrito assim. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Por quê? Porque com 3 eu tenho que usar aquela fórmula completa, que é 1 sobre RP', que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ou, outra coisa que você pode fazer também aí, e que eu sugiro, é o seguinte: se você quer calcular a sua corrente I1, por exemplo, aí você calcula o paralelo dessas duas aqui, usando a regrinha de 2, né, de 2, que aí você pode usar essa regra do produto dividido pela soma. Aí você calcula o paralelo daqui, aí vai ficar esse R1 em paralelo com o resultado dessas duas aqui. Aí você cai nessa situação que a gente acabou de ver, com 2 resistores. Que para você desenvolver aqui, ó, como é que fica isso aqui? Fica 1 sobre RP', R1 vezes R2 vezes R3, né, vai ser o mínimo múltiplo comum aqui. R1, R2, R3. Aí aqui vai ficar R2 vezes R3, esse primeiro termo, mais o segundo termo vai ficar R1 vezes R3, mais o terceiro termo vai ficar R1 vezes R2. R1 vezes R2. Então, o paralelo aí de 3 resistores vai ficar isso aqui. E aí, a gente tem que inverter ainda. Então, RP' vai ser R1 vezes R2 vezes R3 dividido por R2 vezes R3 mais R1 vezes R3 mais R1 vezes R2. Esse aqui é o resultado do paralelo de 3 resistores. Aqui, ó. Então, ou você faz diretamente assim, usando a definição, ou você faz a sugestão que eu falei, que é calcula primeiro o paralelo de 2, e aí deixa isso aqui de fora, e aí vai ficar, então, isso aqui, por exemplo, esses 2 paralelos aqui vão dar um equivalente. E esse R1 continua o mesmo. O paralelo desses 2 aqui eu vou chamar de R2 paralelo R3. Aí você vai sempre trabalhando com essa fórmula mais simplificada aqui, ó. Só que aí tem que ir por etapas, por partes. Ok? Vamos ver como é que tá lá o chat. Show! E, finalmente, o que a gente falou também, recapitulação aí, a parte da ponte de Wheatstone. O que é uma ponte de Wheatstone? É quando a gente tem um certo resistor aqui. Então, vou chamar aqui de R1. Aí a gente tem um outro resistor aqui.
Vou chamar aqui, por exemplo, de R2. Aí vou um outro resistor aqui. E um quarto resistor aqui. Então R1, R2, vamos chamar esse aqui de R3, esse aqui de R4. E aí, se a gente tiver essa ponte sendo alimentada, tá? Pode ser alimentada por um outro resistor aqui, R, e uma fonte qualquer. E para resolver a ponte de Whitson, a gente normalmente, isso aqui, né, tanto essa fonte V aqui, tanto essa fonte V como esse resistor R, ele não importam muito. Então a questão é, se a gente tiver um medidor aqui, chamado galvanômetro, esse medidor galvanômetro, ele na prática é utilizado porque ele detecta correntes bem baixinhas. Deixa eu ver se melhora aqui a nitidez aqui. Então, ele é utilizado porque ele detecta correntes bem baixas. Então, eu uso um galvanômetro aqui para identificar o momento que a corrente aqui seja zero. É isso que eu quero. Eu quero que a corrente seja zero, passando aqui. E essa corrente aqui só vai ser zero quando o produto das resistências opostas, então, R1 vezes R2, vezes R4, foi igual a R2 vezes R3. Então, ó, vou chamar isso aqui de... Vou chamar essa corrente aqui de I no galvanômetro, IG. Então, a gente pode dizer que IG vai ser igual a zero. Quando que IG vai ser igual a zero? Quando essa tensão, vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B, vou chamar aqui de nó C e vou chamar aqui de nó D. IG só vai ser zero quando a tensão, a diferença de potencial entre C e D, ou seja, VCD, também for 0 volt. Então, essa é a condição para que a gente chame essa ponte e diga que essa ponte está em equilíbrio. A ponte vai estar em equilíbrio quando a corrente for zero. Quando que a corrente vai ser zero? Quando a tensão entre C e D for zero. E quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando o produto de R1, nesse caso aqui, vezes R4, for igual ao produto de R2 vezes R3. Então, isso são nomes hipotéticos que eu acabei de inventar, mas o fato é, a regra é, esse resistor vezes esse oposto aqui, que está do outro lado da diagonal, tem que ser igual a esse resistor que está ligado ao primeiro, então esse R2, vezes esse R3, que também está oposto. Então, o produto deles tem que ser igual. Como é que isso é utilizado na prática? Normalmente, a gente tem um desses 4 resistores aí, desconhecidos. A gente tem um desses 4 desconhecidos. E aí, a gente quer calcular o valor desse resistor desconhecido a partir do valor que a gente conhece. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente não saiba o valor de R1. Não, vamos escrever aqui. Ó. Vamos imaginar que R1 seja desconhecido, é uma interrogação. R2 seja igual a 2 ohms, R3 seja igual a 5 ohms e R4 seja igual a 3 ohms. Então, a questão é, quanto deve valer R1 para que a corrente IG seja zero? Essa é a questão. A resposta é, para que a corrente IG seja zero, R1 tem que ser, nesse exemplo aqui, R1 tem que ser, R1 está aqui, ó, então eu tenho que passar o R4 para cá, dividindo. Então, R2 vezes R3 vai ser 2 vezes 5 dividido pelo R4. Saiu daqui, né? Então, peguei o R4, passei para lá dividindo. 2 vezes 5 dividido pelo R4, que vale 3. Então, 2 vezes 5 dá 10, dividido por 3, R1 tem que ser igual a 3,33 ohms, aproximadamente.
Então, quando o R1 for 3,33, na verdade é uma dízima isso, né? Então 3,33333, quando ele tiver esse valor exatamente, essa corrente aqui vai ser zero. Essa corrente vai ser zero. Então essa é a teoria que a gente explicou na aula de ontem. Vamos ver aqui como é que vocês estão. Dúvidas aí, galera? Com relação ao que eu acabei de falar? Então, o pessoal está botando aí no chat que não. O Everton acabou de botar aí que não. Sugiram um exercício para a gente fazer. Surgiram alguns dos exercícios da lista. Inclusive, bem lembrado, vocês têm uma tarefa de entrega, né? A tarefa de entrega, deixa eu até abrir. Compartilhar com vocês. Professor, Diga. nessa lista de exercícios que você passou aí, tem como você fazer a letra J para aqueles de associação de resistores, para entender? Tem, vamos lá. Lá no Google Sala de Aula. Então, vamos dar uma olhada lá na lista, só para deixar claro a lista de exercício. Então, essa lista vale 10 pontos, tá? E, então, eu indiquei aqui os exercícios série 3, série 4, série 5 e série 6. E os números de cada um aí. Sendo que na série 4, né, é associação de resistores e tem de A até X, lá, são letras. Ok, a data de entrega é 23/9, né, se eu não me engano isso é domingo, né? É domingo mesmo? Deixa eu ver. Minha ideia era que fosse... É quarta, não, professor? Bom, eu tinha planejado que ela fosse ser entregue no domingo, mas fica para quarta então, tá bom, 23 de setembro, quarta-feira, tá de boa. Então fica para a próxima quarta, tá? Até as 23 horas. E aí então essa entrega vai ser pontuada com 10 pontos, entregas com atraso serão descontadas, 1 ponto ao dia, além dos eventuais erros. Formato de entrega: imagem ou PDF de foto de caderno, anexado aqui nessa tarefa. Então, você vai ter aqui o local para fazer o upload, né? Ou você faz upload das fotos do caderno, via celular mesmo, ou você monta isso num PDF e faz o upload de uma vez só, de um arquivo só com os PDFs. O fato é que é para ser o mais simples possível, né? Você não precisar ficar digitando, ficar desenhando no Word, desenhando né? Desenhar no computador é sempre mais complicado do que você desenhar à mão livre seu caderno e depois simplesmente tirar a foto lá. Então, além de que eu consigo então também garantir a individualidade de cada uma das entregas aí quando você lista, gente. Posso seguir para fazer o exercício aí que foi pedido? Qual foi mesmo Qual foi o exercício mesmo? Deixa eu ver se eu tenho a apostila aberta aqui. Letra J. Apostila. Isso aqui. Esse aqui, né? Deixa eu dar um pouco mais de zoom. Esse aqui é interessante, cara. Bem interessante. O que tem de interessante nele? Interessante nele é que toda essa parafernália aí do miolo, ela vai sumir.
vai se simplificar, sabe por quê? Acompanha aqui comigo. Então você vem, a gente quer calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B, certo? Então você vem aqui, do ponto A até esse ponto intermediário aqui, ó, até esse ponto aqui, tem esse nó ou esse outro nó aqui, tem um fio interligando eles, correto? Né? Tem um fio, ó, isso aqui tudo é o mesmo potencial. Então significa que esse resistor aqui, ele está ligado a esse ponto aqui e também está ligado a esse ponto aqui. Então tá, vamos desenhar aqui, ó. Preciso voltar lá para ver quanto eu desenho aqui. Então tem o ponto A, aí tem um resistor de 6, aí tem o nó C, aí um outro resistor de 6, aí tem o nó X, aí depois um outro resistor de 6, aí um outro resistor de 6, aí tem o nó X de novo, aí tem um outro resistor de 6, um outro de 6 aqui, aí tem o nó X de novo, está tudo interligado por um fio. Aí descendo aqui eu tenho um resistor aqui, outro resistor aqui. Pronto, acho que é isso. Acho que é isso aqui. Tá? Então, esses pontos aqui que estão todos ligados por esse fio, eu chamei de nó X. Ok? Para a gente... A estratégia que eu sempre sugiro, que eu sempre falo para fazer, é o seguinte: dar nome aos nós. Então eu peguei todos os nós que tem aqui no circuito e dei nome a eles. Agora, sempre tomando cuidado de se o nó é o mesmo, né? Ou seja, se ele está interligado por um fio, você tem que dar o mesmo nome. Então aqui é X, está ligado por um fio, aqui é X também, aqui também é X e aqui também é X. Mas os outros não tem problema. O que você poderia fazer aí também, de cara, é simplificar o que está muito óbvio. Tudo que está muito óbvio aí, você já dá para dar uma simplificada. Por exemplo, esse resistor aqui e esse estão bem óbvios que são em série. Então, 6 com 6 vai dar 12. E aqui também eu tenho dois resistores bem óbvios que vai dar 12. Então, eu posso já fazer o seguinte, ó. Eu já posso apagar esse aqui. Desenho um resistor só de 12. Faço a mesma coisa aqui embaixo. Desenho um resistor só de 12. Tá? Então, simplifiquei o que estava bem óbvio aí. E agora vou começar a redesenhar o circuito a partir dessa nomenclatura que eu dei. Então, aqui também faltou colocar o nome do nó D. Eu vou redesenhar o circuito a partir dessa nomenclatura. Então, vamos lá. Começar aqui, ó. Do nó A, eu tenho o resistor de 6. Então, até aqui não mudou nada. Aí, eu tenho o nó C. Do nó C até o nó X, está partindo o resistor. Do C até o X aqui, está partindo um resistor de 6. Então, e do nó C até o nó X, também está partindo um resistor de 6 aqui. Então, eu vou desenhar primeiro esse aqui, que desce. Aqui é o nó X. Esse aqui vale 6. Então, eu desenhei esse, ó. Vou matar ele aqui. Já desenhei esse e esse. Risquei para saber que eu já fiz. Agora, eu vou fazer esse outro aqui. Ele sai do nó C e vai para o nó X também. O nó X aqui embaixo também. Então, ó, é como se ele tivesse assim, ó. A gente desenhou ele de uma forma diferente, mas é a mesma coisa, porque aqui ainda é o nó X. Ok? Então, só que ele estava aqui na horizontal, eu desenhei ele na vertical. Mas ainda aqui é o nó C, aqui também é o nó C.
Tem mais alguém ligado no nó C? Não, só tem esses dois pontos. Aqui não é 6 não, aqui é C, né? Aqui... Então o nó C, ele estava esse resistor aqui, que eu desenhei aqui, depois partia dele um resistor de 6 e um outro resistor de 6 e chegava no nó X. 6, 6, chegando no nó X. Beleza. Agora, eu tenho do nó X até o nó X um resistor de 12. Então, o que é isso? É como se eu tivesse aqui, então, do nó X, ó, como se eu tivesse do nó X, sai do nó X aqui e volta no nó X, um resistor de 12. Só que esse resistor, como ele está ligado a um fio, esse resistor, ele não serve para nada. Mas eu já desenhei ele aqui, é esse cara aqui. Da mesma forma, eu tenho um outro resistor de 12 aqui, saindo do nó X e chegando também no nó X. Um outro resistor aqui que não serve para nada também, porque ele está saindo de um ponto e ele está sendo curto-circuitado e chegando no mesmo ponto. Então esse resistor aqui também já foi desenhado e também não serve para nada. Ok? Então, esse ponto aqui, ó, tudo é nó X, ó, tudo é X. X, aqui é X. Então, eu já desenhei toda essa parte aqui de cima. Ó. Esse cara aqui também já foi desenhado. Toda essa parte aqui. Falta desenhar esses 3 resistores aqui. Um deles sai de B e chega no nó D. Então, eu vou desenhar aqui, ó. B. Tem um resistor ali de 6, que é esse cara aqui, e chega no nó, que eu vou chamar de D. Ok? Já desenhei esse cara aqui. Aí agora, de D até X, tem um resistor aqui, de quanto? De 6. Já desenhei esse cara aqui. E por fim, eu tenho saindo de D e chegando em X, mais um resistor de C, ou de 6, né? 6 ohms. Então, saindo de D, que é esse mesmo ponto aqui, e chegando também em X, eu tenho outro resistor de 6 aqui. Esse miolo aqui que ficou confuso, a gente pode, observa que tudo é o mesmo ponto, ó, é tudo fio. Então, a gente pode desenhar de uma forma até melhor, vou fazer aqui do lado, para vocês não perderem nada. Então, eu vou redesenhar aqui, isso. Aí, esse aqui é o ponto C. De C, saem 2 resistores de 6, chegam no ponto X. Esse aqui é o meu nó X. Então, aqui é 6, aqui é 6, aqui é 6. Esse X é o meio aqui. Aí, de X, saem outros 2 resistores em paralelo, de 6. 6, 6, que são esses 2 caras aqui de baixo, e chegam no nó D. Aqui é o nó D. E D, finalmente, retorna aqui, esse resistor de 6 aqui, e chega em B. B, aqui é A. Ok? Então, observa que esse circuito aqui é esse aqui redesenhado. E aí agora fica bem tranquilo, né? Porque 2 resistores em paralelo de valores iguais, 6 em paralelo com 6 vai dar a metade, vai dar 3. Então eu tenho 3, que é o resultado disso aqui, em série com, aqui também vai dar 3, 3 com 3, então em série vai dar 6. Então fica 6 em série com 6, em série com 6. Resposta, RAB, igual a 6 mais 6 mais 6, 18 ohms. Será que tá certo? Letra K, 18. Correto aí, ó. Beleza. Então tem uma corrente de 300 passando no resistor de 30.
30 ohms, tem uma corrente de 300 mA, é a mesma coisa que 0,3 ampere. Essa corrente aqui. Aí ela chega no nó, que eu vou chamar de nó A. Aí do nó A desce um resistor de 20 ohms. Vou chamar aqui de B, aqui embaixo. Aí a gente tem mais um resistor de 16. Aí entre A e B eu tenho um resistor aqui de 80. Ohms. Aí aqui eu tenho do nó A também ainda um resistor de 8 ohms. Esse resistor está em série com um resistor de 6. Por que eu digo que ele está em série? Porque a corrente neles é a mesma, né? A mesma corrente que passa aqui, ela vem, o único caminho para ela é descer aqui. E é a corrente que o problema chama de I. O enunciado está falando aí. É a corrente I. Tá? Então aqui, tudo aqui embaixo é B, ponto B, nó B. Aqui é nó A. E aí, então, a gente quer saber a corrente I, né? Corrente I no circuito ao lado. Então, nosso objetivo é calcular essa corrente I. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos lá. Eu posso fazer algumas coisas aí já de simplificação. Eu posso simplificar esse resistor com esse aqui, pois eles estão em série. E isso não vai mudar a corrente I. Ela vai continuar sendo a mesma corrente I. Ok? E outra coisa que eu posso fazer aqui também é calcular esse paralelo aqui entre os dois, porque eles estão ligados em paralelo, né? Porque eles estão mesmo ponto A na entrada do resistor e mesmo ponto B na saída dos dois resistores. Isso indica que eles estão em paralelo. Então eu vou redesenhar esse circuito. Então eu tenho aqui o meu resistor de 30, continua ali. 30 ohms. Chego no ponto A. Esse ponto A agora, até o ponto B, até o nó B, eu vou calcular o paralelo de 20 com 80. Né? Vamos fazer aqui, ó. 20 vezes 80 dividido por 20 mais 80. Isso aqui eu vou chamar de RAB. RAB. Então, quanto que dá RAB? 20 vezes 80. 80 vezes 10 dá 800, então dá 1.600. Né? E 20 mais 80 dá 100. Então, é 1.600 dividido por 100 dá 16. Tá certo? Fazendo de cabeça aí, me ajuda aí, galera. Pega uma calculadora aí e confere. Acho que é isso mesmo. Então, isso aí. Isso aqui vale 16 ohms. É o paralelo dos dois. E esse aqui, 8 mais 6, eu vou redesenhar aqui também. 8 mais 6 dá 14. Bem que podia ser 16, né? Mas aí ia ficar muito fácil. Se fosse 16, a gente já saberia que a corrente se divide igual. Mas, como eles são iguais, diferentes, a gente vai ter que fazer o divisor de corrente. Então, eu quero saber a corrente I. E eu sei que a corrente aqui, ó, o enunciado também falou que vale 0,3 amperes. Então, é só eu calcular aqui, ó. I é igual a 0,3, que é a corrente total, que chega nesse ponto aqui, se divide. Lembra? Se eu quero calcular a corrente nesse resistor de 14, então eu vou multiplicar pelo resistor de 16, pelo resistor oposto, e eu vou dividir todo mundo pela soma.
16 mais 14. Então, I vai ser 0,3 vezes 16 dividido por 30. Né? Então, 16 vezes 0,3, 4,8 dividido por 30, 0,16. Isso aqui é igual a 0,16 amperes. Então, é a nossa resposta. I igual a 0,16, que também é conhecido como 160 miliamperes. Também chamado de 160 vezes 10 a menos 3 amperes. Toda vez que eu encosto na mesa aqui, a câmera treme aí, mas... beleza? Vamos ver se tem alguém com dúvida lá. Deixa eu voltar aqui. Então, essa questão ela fala o seguinte: determine a potência dissipada no fio condutor de 50 centímetros de comprimento, 5 milímetros quadrados de seção transversal e resistividade de 0,6 ohms por centímetro quando submetido a uma tensão de 30 volts. Então, vamos fazer aqui. Isso aqui a gente vai ter que calcular primeiro a resistência do fio, né? Deixa eu ver se a câmera está na posição certa aqui. Então tá. Então a gente precisa primeiro calcular a resistência do fio. Como é que é a fórmula da resistência, né? Resistividade vezes o comprimento do fio. E aqui a gente tem a seção transversal, a área. Vamos ver lá os dados. Então, ó, a resistividade, que é o ρ, isso aqui são dados, 0,6 ohm vezes centímetro. Ele deu também a seção transversal, ele deu o comprimento L, 50 centímetros. 50 centímetros. E ele deu a seção transversal, o S, 5 milímetros quadrados. Aqui tem um ponto de observação, né? A gente está com unidades em centímetro, ó, o ρ está em centímetro, o comprimento está em centímetro, porém o S está em milímetro quadrado. Só que potência, né? Ele está pedindo potência. Potência é dada em watt, que é uma unidade do sistema internacional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar todo mundo para o sistema internacional. Ok? Então, aqui eu vou fazer. Isso aqui é 0,6 vezes 10 a menos 2, porque é centímetro. Esse aqui é 50 vezes 10 a menos 2, porque é centímetro. Esse aqui é 5 vezes 10 a menos 3, porque é milímetro, mas como é milímetro quadrado, ele é vezes 10 a menos 3 de novo, tá? Por causa desse quadradinho aqui, do quadrado. Então, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 10 a menos 6. Então a nossa resistência, ó, escrevendo aqui, ó, vai ser 0,6 vezes 10 a menos 2, que é o ρ,
vezes 50 vezes 10 a menos 2, que é o L, que é os 50 centímetros, dividido por 5 vezes 10 a menos 6, que é o 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, dá 10 a menos 6. Fazendo essa conta aqui, né, vou escrever aqui embaixo, ó, a resistência do fio vai ficar 0,6. Já vou fazer logo a conta. 0,6 vezes 50. Vamos ver quanto que dá isso. Vou pegar uma calculadora aqui. Então, 0,6 vezes 50. 30. Isso aqui dá 30 vezes 10 a menos 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 4. Tá? Dividido por 5 vezes 10 a menos 6. 30 dividido por 5, essa é fácil, né? Então, eu tenho 6 vezes... Aí aqui, ó, 10 a menos 6 está dividindo, ele passa para cima multiplicando. Então, fica vezes 10... fica 10 a mais 6, com 10 a menos 4, fica 10 a segunda, 10 ao quadrado. Então, 6 vezes 100, 600 ohms. Ok? Então, essa é a resistência do fio. Agora, o que o problema fala mais? Ele fala: quando esse fio é submetido a uma tensão de 30 volts, qual vai ser a potência? Então, eu tenho uma fonte aqui de 30 volts, eu tenho uma resistência de 600 ohms e eu quero saber a potência. A gente sabe que P é igual a V ao quadrado dividido por R. Então, eu tenho 30 ao quadrado dividido por 600. 30 ao quadrado dá 900. Dividido por 600. É a mesma coisa que 9 dividido por 6. É a mesma coisa que 1,5 watt. Portanto, nossa conclusão é de que a resposta está certa. 1,5 watt. Entendeu, Maria? Eu acho que errado aqui, ó, no milímetro quadrado. Porque estava todo mundo em centímetro, você precisava do milímetro quadrado aí. Beleza? A resposta é 1,5 mesmo. Diego falou, faz a 9 da série 3. Entre dois pontos de um condutor, deslocam-se 5 vezes 10 a 20 elétrons em 2,5 segundos. A potência elétrica desenvolvida no transporte de cargas é 7.040 watts. Calcule a diferença de potencial entre esses pontos. Então, ele fala que a gente tem uma potência de 7.040 watts. Então, P igual a 7.040 watts. Ele fala o número de elétrons, 5 vezes 10 a 20. Ele fala o tempo, 2,5 segundos. E a gente precisa saber a tensão, diferença de potencial. Bom, a gente sabe que
tem uma fórmula aqui que relaciona tensão, que é uma das coisas que a gente quer saber, e corrente. P igual a V vezes I. O que a gente pode pegar daqui? Vamos ver as expressões que a gente tem lá na... A gente pode usar essa aqui, ó, no cálculo da potência em resistores, relações que envolvem tensão, corrente e resistência. Aqui, ó, o trabalho realizado é a quantidade de carga Q vezes a tensão. Então, aqui é a tensão que a gente quer saber, aqui é a quantidade de carga Q e aqui é a energia. A gente escreveu aqui a fórmula da potência, mas ele informa aqui, e a gente pode calcular a energia ou trabalho, W, a gente pode calcular como sendo, vou voltar aqui na câmera, a gente pode calcular aqui como sendo através da potência e do tempo, né? Então, P vezes T. Essas duas informações eu tenho. Essas duas informações eu tenho. Eu tenho 7.040 vezes o tempo, 2,5. Então, o trabalho aqui realizado, vou fazer a conta aqui, 7.040 vezes 2,5, 17.600. Então, ó, 17.600 joules, unidade de trabalho e de energia. Além disso, a gente tem a tensão, vai ser esse trabalho. Então, eu tenho aqui W é igual a Q vezes a tensão que eu quero saber. A diferença de potencial, meu VAB. Então, ó, a gente pode escrever aqui assim. Quem é esse Q? Se eu tenho a quantidade de elétrons, né? Cada elétron tem uma carga negativa, então a minha quantidade de carga vai ser 5 vezes 10 a 20. Vamos ver aqui, ó, o número de elétrons. Vamos ver onde que a gente tem aqui. Outra forma seria vir desenvolvendo por aqui também, ó, porque a carga é dividida por tempo. De elétrons vezes a carga elementar. Quanto é a carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então eu vou pegar esse 1,6, então eu vou calcular aqui a nossa carga elétrica. Então eu vou pegar aqui 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga de cada elétron. Vou multiplicar por 5, por 5 vezes 10 a 20, que é o número total de elétrons. E aí agora eu vou precisar de uma calculadora melhor. Então vamos lá. Bom, na verdade não vou precisar não, né? Porque só fazer o 1,6 vezes 5, 8, vezes, aí 10 a menos 19, vezes 10 a 20, dá vezes 10. Né? 20 menos 19, vezes 10. Então, a minha carga, isso aqui é dado em Coulomb, né? Então, a minha carga é 80 Coulomb.
Aí eu venho então com esse valor aqui e jogo nessa expressão. Então, VAB, atenção que eu quero saber, vai ser 17.600 joules dividido pelo que eu acabei de calcular, por 80. Então, vamos ver quanto que dá. 17.600 dividido por 80, 220. Essa é a resposta do exercício 9.